Bom dia, meus irmãos e amigos. Eu quero neste momento dar continuidade à palavra de meditação dessa semana, baseada na pregação que foi feita no dia 5 de maio de 2019 na Família da Fé. E eu quero mencionar neste momento o texto de Efésios, capítulo de número 6, a partir do versículo 10 a 12, quando o apóstolo Paulo fala: "Portanto, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais." E aqui exatamente nós estamos vendo que, embora vivendo na carne, nós não lutamos com armas da carne, porque a nossa guerra é espiritual. Existem forças espirituais, principados, potestades, dominadores e forças espirituais da maldade, níveis de hierarquia diferente que guerreiam nas regiões celestiais. E é por isso que, ainda vivendo na carne, tendo problemas a resolver, tendo opressões, tendo circunstâncias contrárias, ventos fortes, tempestades contra a nossa alma, tentando nos roubar, tentando nos devorar, tentando nos destruir, nossa guerra não é natural. Existe uma necessidade de nós nos posicionarmos, e aqui o apóstolo Paulo está falando para que nós sejamos fortalecendo no Senhor e na força do poder de Deus. Então não é na nossa força, não é na nossa capacidade, mas podemos receber o poder de Deus nas nossas vidas para enfrentar as lutas, as guerras espirituais, e certamente aquilo que está sendo ligado na terra vai ser ligado no céu também. E o desligado na terra vai ser desligado no céu. Então, de maneira que os céus vão interferir na nossa vida cotidiana. Nós vamos ver o poder de Deus manifesto, mas nós precisamos buscar este poder. Precisamos nos fortalecer no Senhor. Mais do que a nossa própria força, existe uma força sobrenatural que pode realmente fazer acalmar as tempestades, que pode então fazer com que as forças contrárias, malignas, que atingem a nossa alma, possam ser vencidas em nome de Jesus. E aqui estamos falando não somente de uma oração de concordância que Jesus ensinou em Mateus 18, 18 a 20, mas estamos falando também de pessoalmente cada um estar se revestindo do Senhor e da força do seu poder para enfrentar estas guerras espirituais. Porque nós não estamos lutando contra carne e sangue. Ainda que são pessoas físicas que estão no convívio conosco e que estão às vezes nos desafiando, nos confrontando, nos causando mágoas, feridas, não são as pessoas necessariamente, diretamente, que estão fazendo isso, mas diretamente tem uma ação espiritual. Existem forças espirituais que movem as pessoas, que movem as circunstâncias, como exatamente aconteceu naquele dia que os discípulos estavam no barco e se levantou uma grande tempestade a ponto deles ficarem desesperados da própria vida. E Jesus foi até eles e os socorreu e acalmou aquela tempestade. Da mesma maneira, as coisas naturais que nós estamos vivendo têm uma ação sobrenatural em primeiro lugar. E por isso que o apóstolo Paulo está falando dessa forma, como ele falou também aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo de número 10, de 3 a 5, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir essas fortalezas. Nós podemos ver o poder de Deus manifesto, podemos ver as artimanhas das trevas serem desfeitas, mas nós precisamos nos revestir do Senhor e da força do seu poder. E aqui ele fala para nós resistirmos e nós prevalecermos contra as astutas ciladas do diabo. E aqui, falando em ciladas, estamos falando de armadilhas, de circunstâncias que o diabo prepara para que cada um tome uma decisão voluntária, assim, de cair na tentação. Então nós podemos, nesta guerra espiritual, sermos vencidos se nós não nos percebermos que existem ciladas, que existem circunstâncias contrárias à nossa vida. Por exemplo, o apóstolo Pedro foi colocado numa cilada quando ele estava acompanhando a prisão de Jesus e foi até o pátio da guarda, e ele entrou ali e ele caiu numa cilada porque sentou-se ali perto das pessoas, perto da fogueira, na noite fria, e ali as pessoas começaram a perguntar se ele não era um daqueles seguidores de Jesus, e Pedro, caindo nessa cilada, daquela circunstância, daquele relacionamento, ele negou Jesus 3 vezes. Assim também, nós somos colocados em lugares ou com pessoas que são usadas pelo diabo para nos fazer cair nessa cilada, e nós mesmos voluntariamente
cairmos em tentação e nos desfazermos da fé e negarmos Jesus. E por isso que nós temos que ficar revestidos do Senhor e da força do seu poder, revestimos de toda a armadura de Deus para não cairmos nas ciladas, nas circunstâncias que nós estamos vivendo a cada dia. Por isso, fortaleça-nos no Senhor e se revista da armadura de Deus, porque você vai ficar firme contra essas astutas ciladas do diabo e, em nome de Jesus, vai vencer no mundo sobrenatural contra as hostes e principados e potestades e dominadores deste mundo tenebroso, mas também vai vencer no mundo natural, vai ser em todas as coisas mais do que vencedor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te renove e te dê realmente essa percepção dessa guerra espiritual para se posicionar de maneira adequada e para não cair na tentação, nas astutas ciladas do diabo, mas ao contrário, resistir ao diabo, que ele vai fugir e você vai ser abençoado e vencedor em todas as coisas, em nome de Jesus Cristo. Assim seja.